Então a palavra de Deus, em Lucas, no capítulo 4, do versículo 14 ao 19, diz assim a palavra de Deus. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região espalhou-se a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume. Levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. E o nosso tempo de guerra espiritual é baseado nestes dois versículos, que é o 18 e o 19 de Lucas, que está também em Isaías capítulo 61, versículo 1 e versículo 2. Então o versículo 18 do livro de Lucas, capítulo 4, diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos cativos. Diga lá, proclamar liberdade aos cativos. Agora diga assim: eu vou proclamar a liberdade sobre a minha vida, sobre a minha casa. Diga isso, diga isso. Eu vou proclamar hoje liberdade para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para o meu ministério, para o meu trabalho, em nome de Jesus. Amém? E continua o versículo. Para proclamar a liberdade aos cativos e recuperar e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Até aqui a palavra de Deus. E eu quero fazer um pouco de introdução, porque hoje a oração vai ser muito diferente daquilo que nós temos feito até agora. Então eu vou começar com uma pequena introdução. As regiões de cativeiros espirituais existem e devem ser identificadas por nós. Até agora nós não temos falado muito sobre isso, até agora eu não tenho ensinado muito sobre o que são regiões espirituais, sobre o que são os cativeiros espirituais, mas devido à circunstância das coisas que está a acontecer no nosso ministério, eu tenho que tocar neste assunto. Não iria fazer nestes tempos, mas assim o exige. E então nós temos que perceber que existem regiões do inimigo, principados, potestades, territórios, cativeiros, certo? Mas hoje, esta série de 3 dias, nós vamos estar só a tratar dos cativeiros, certo? Cativeiros espirituais. Pode ser que, uma altura destas, o Senhor toque e direcione também para começarmos a falar sobre o que são os territórios espirituais, sobre o que são as regiões espirituais, para nós percebermos também. Mas aqui é interessante que neste texto nós vemos que Jesus, ele dirigido pelo Espírito Santo, ele deslocou-se a Galileia, àquela região onde ele conhecia, onde ele tinha nascido. E é interessante que isto acontece depois de ele ter estado 40 dias no deserto. E foi aqui que Jesus começou o seu ministério. A primeira palavra, o primeiro sermão, a primeira pregação de Jesus foi aqui. Portanto, a primeira leitura de Jesus foi aqui. E é interessante que não foi por acaso que ele leu o texto de Isaías 61, quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e recuperar a vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Não é por acaso que ele leu. Naquele dia, e é aqui que começa a história, de uma unção específica que foi falada pelo profeta Isaías, e este dia, naquele dia, a unção profética de Isaías, que ele tinha escrito naquela passagem no livro dele, que ele escreveu, recebeu vida ao ser derramada sobre Jesus. Nós temos que perceber que aquilo que foi escrito pelo profeta Isaías, quando Jesus, uma série de centenas de anos depois, ele foi ler aquela passagem: o Espírito do Senhor está sobre mim, o que é que ele foi fazer? Ele veio destravar a unção que estava contida naquele livro profético e foi derramada sobre a vida de Jesus. O que é que nós entendemos aqui? Entendemos que quando nós lemos a palavra de Deus,
Quando nós declaramos a palavra de Deus para nós, nós desbloqueamos, nós destravamos uma unção profética da palavra para nos dar poder para avançarmos contra o inimigo. É aquilo que nós entendemos aqui. Aqui foram identificadas por Jesus as regiões de cativeiros espirituais que prendiam aquela geografia, aquele lugar em Israel. Mas é interessante que nós analisamos a palavra e vemos também que, quando nós lemos esta passagem, que as regiões de cativeiros espirituais, eles estão também a dominar o mundo totalmente neste momento. E nós vemos por várias coisas que estão a acontecer no mundo inteiro. Eu não sei se vocês souberam, mas estes últimos dias houve um evento cristão na Holanda que juntou 60 mil jovens. Eu só soube quando cheguei a Portugal. Senão eu tinha-me arranjado forma de estar presente. Porquê? Porque há uma unção que está a ser destravada pelo desejo que esta geração tem de ter Jesus como nunca outra geração teve. E a palavra de Deus diz que Deus move-se de geração em geração. E esta geração está a buscar um despertamento nesse sentido. É importante entendermos que existem lugares geográficos, existem lugares espirituais, emocionais e físicos que sofrem porque estão presos em cativeiros espirituais. É interessante, e nós vamos ver mais à frente, que muitas das fórmulas, muitos dos problemas que estão a acontecer conosco são precisamente porque nós estamos, de alguma forma, presos em lugares de cativeiro espiritual. Mas como é que é isso? É muito fácil. E já vamos ver mais à frente, ok? As pessoas estão sobre esta condição e elas estão amarradas. Pois, mas eu estou livre. Certo, quando nós começamos a analisar a nossa vida, nós vamos descobrir que Cristo nos libertou, mas vamos descobrir também que há coisas em nós ainda que estão nos lugares de cativeiro espiritual. Somente a unção de libertação pode quebrar as cadeias do cativeiro e abrir as portas. Esta é a introdução. Foi por isso que Isaías diz, e está escrito no capítulo 10 e versículo 27, e acontecerá naquele dia que a tua carga será tirada do teu ombro. Quando é que foi este dia? A partir do momento em que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Só este poder, só esta unção tem a capacidade de nos libertar das cadeias e dos cativeiros que ainda temos em alguns lugares. Por exemplo, o medo. O medo está alojado num cativeiro emocional. E quanto mais medo nós temos, mais aprisionados estamos neste cativeiro. Uma coisa tão simples. Há pessoas que têm... Não, eu vou só dizer isto rapidamente, mas depois isto é para segunda-feira. Há pessoas que têm medo de avançar. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que a sua ousadia para fazer acontecer está presa num cativeiro emocional que se chama medo para não deixar avançar. E nós temos que perceber que é a unção que está aqui descrita em Isaías 10, 27, que vem sobre nós e a carga que está sobre nós é retirada. Amém? O teu jugo do teu pescoço, o jugo será despedaçado. Porquê? Por causa da unção. Temos que perceber que é a unção que nós carregamos por causa de Jesus Cristo, sendo o Filho de Deus encarnado na carne humana, que ao ler esta passagem, que foi escrita centenas de anos antes, transformou a unção que carregava Isaías, aquela unção que Deus deu a Isaías para escrever Jesus, ao ser encarnado, Cristo ao ser encarnado na pessoa de Jesus. Ele veio libertar essa carga de unção, para depois nós vemos mais à frente que antes dele ascender aos céus, ele disse que vocês, coisas maiores que aquelas que eu fiz, vocês podem fazer. O que é que ele está a dizer? Está a dizer assim: aquilo que eu fiz,
Agora, o poder que eu carrego está sobre vocês para vocês fazerem coisas maiores, irem mais além, fazer acontecer mais. E aí está sobre nós. Amém? Então, falando especificamente, isto foi uma introdução, ok? Uma introdução já um bocadinho forte, um bocadinho profunda para aquilo que nós, na realidade, estamos habituados a ouvir como igreja. Não nós, porque nós, pela graça de Deus, temos um mestre que nos ensina algumas coisas profundas, mas não é normal. E agora preparem-se para aquilo que nós vamos falar acerca do que é libertação do cativeiro social. Amém? A palavra de Deus, ela diz que o Senhor veio para evangelizar os pobres, para libertar, para proclamar libertação aos cativos. Libertação do cativeiro social. A pobreza, e aqui nós estamos a falar socialmente, ok? Não estamos a falar em espiritual, nós estamos a falar socialmente, fisicamente. A pobreza é uma região de cativeiro espiritual que mantém as pessoas em pobreza e em miséria. Porquê? Porque o inimigo, ele vem para matar, para roubar e para destruir. Se o inimigo vem para roubar, é para manter as pessoas presas num cativeiro de pobreza e de miséria. E há muita gente que vive assim. Nesta condição, todas as pessoas pobres são escravas e dependentes de alguma coisa. Todos os que são pobres são escravos e dependentes de alguma coisa. Porquê? Porque eles estão presos num cativeiro social. Porque a pobreza, na sua essência, não é um estado condicional, não é um estado momentâneo, mas é um estado cultural e pode ser também uma regência, um poder espiritual. E já vamos ver porquê. Agora agarrem-se às cadeiras para perceberem a essência da palavra pobre no grego. É por isso é que Jesus, quando ele diz, a primeira coisa que ele diz é: porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Foi logo a primeira coisa que ele disse. Eu vou pregar as boas novas aos pobres e proclamar liberdade aos cativos. Pobre no grego, quer dizer, portanto, a palavra grega é ptochos. Ptochos, que significa rastejar-se, reduzido à pobreza. Mendicância, quer dizer que é mendigar por uma esmola, destituído de riqueza, influência negativa, posição negativa, honra negativa, humildade, aflito, destituído de virtudes cristãs e de riquezas eternas. Vocês estão a ver a profundidade da palavra pobre e aquilo que Jesus veio fazer? Nós estamos a falar num cativeiro social, ok? Quer dizer também desamparado, impotente para realizar um objetivo, pobre, indigente, necessitado em todos os sentidos, destituído da riqueza, do aprendizado e da cultura intelectual. Irmãs e irmãos, nós estamos a ver aqui um poder sobrenatural do maligno, que é o cativeiro espiritual numa região onde estão aprisionadas as pessoas, que aqui fala no cativeiro social, a pobreza. Jesus disse que a unção estava sobre ele. Era para quebrar o jugo deste cativeiro. Quando nós entendemos que a unção que Jesus carregou, que ele passou para nós através do Espírito Santo, é a unção que nós temos para quebrar este jugo deste cativeiro social. E vamos ver mais à frente outras coisas interessantes. Porque onde há pobreza, instala-se a miséria, a violência, os vícios, a imoralidade, a perversidade, a ignorância. Vocês estão a ver a fórmula como o inimigo trabalha. Ele aprisiona uma pessoa para ela se tornar pobre. Porquê? Porque ele sabe que quando há pobreza, aí está a miséria,
aí está a violência, aí estão os vícios, aí está a imoralidade, aí está a perversidade, aí está a ignorância. Ou seja, está aqui o pacote completo de uma sociedade que socialmente está presa a um estatuto que se chama pobreza. Por isso é que nós vemos estas coisas manifestas nas áreas da pobreza. Também vemos o vício portanto, na abundância, na riqueza e tudo isso. Mas os vícios aí é de uma forma completamente diferente, não vamos estar a falar sobre isso. Onde há pobreza, as famílias são desintegradas, porque não existe um padrão familiar que siga os códigos da família. Nós estamos aqui a perceber que onde há prisão, cativeiro social, ok? Há graves problemas no padrão familiar. Portanto, começámos a falar de pobreza como cativeiro social e neste momento já estamos a entrar num domínio que é o domínio da família. Porquê que há famílias que andam vivas eternamente em guerra? Porque elas estão presas neste cativeiro social. Amém? Todo lugar onde a cultura da pobreza domina, o relacionamento entre as pessoas é sempre ferino, é sempre de desconfiança, de competição, de vantagem e desvantagem entre si. Vamos ver uma coisa. Quando nós encontramos um estado familiar, onde o marido e a mulher e o marido, têm um relacionamento de competição, eu sou melhor que tu, eu sou melhor que tu, estás a ver, eu sou muito melhor que a tua mãe, estás a ver, eu sou muito melhor que o teu pai, estás a ver, eu ganho mais que ele, estás a ver, eu ganho mais que ela. Esta competitividade, esta guerra que se instala entre as famílias é o cativeiro social que aprisiona para que haja liberdade e cada um entenda qual é que é o estatuto e a posição de cada um. Amém? Provérbios 14:20 diz assim: o pobre é odiado até pelo vizinho, mas o rico tem muitos amigos. A pobreza é uma região de cativeiro de esquecimento. Quem é que se lembra de um pobre? Quem? Quem é que se lembra de alguém que é pobre? Claro está que nós estamos a falar para o mundo. Nós, como igreja, é diferente. Nós estamos a preparar, inclusivamente, nós temos missão nos lugares pobres. Porquê? Porque nós estamos libertos deste cativeiro. Agora, nós sabemos é que carregamos a unção que Ele nos ungiu para pregar as boas novas e nos enviou para proclamar liberdade aos cativos. Gabriela, tu carregas essa unção. Tu carregas essa unção. Eu carrego essa unção. A irmã Fernanda carrega essa unção. A irmã Donzília carrega essa unção. Nós carregamos esta unção. A unção de proclamar as boas novas aos pobres e de proclamar liberdade aos cativos. Para os libertar. E nós temos que perceber que a palavra de Deus, ela diz em Eclesiastes, capítulo 9, encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. É interessante que, quando alguém é pobre, mas que encontra esta liberdade em Cristo, trabalha num processo de libertação para se libertar do seu estado de pobreza. A palavra diz que, quando ele se agarra à sabedoria, a sabedoria livra-o de todo este estado. Aquilo que nós estamos a passar agora é sabedoria, é conhecimento, é coisas que o inimigo não está a gostar. Porquê? Porque nós estamos a passar sabedoria, conhecimento. E a palavra Eclesiastes, capítulo 9, versículo 15, diz isso mesmo. Encontrou-se nela um pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. A sabedoria que aquele pobre encontrou, livrou da pobreza. E a seguir ele diz que ninguém se lembrou mais daquele pobre. Ou seja, ninguém se lembrou mais do estado que aquele homem era. Porquê? Porque ele, pela sabedoria da palavra, ele veio e libertou-se do cativeiro social. É por esta razão que Satanás tenta manter as pessoas nesta região espiritual de cativeiro.
Porque ele sabe que as pessoas que vivem na linha da pobreza são esquecidos por todos. O inimigo sabe disto. E ele não quer. Então ele, cada vez mais, ele aprisiona as pessoas. Como é que ele aprisiona as pessoas para levar as pessoas ao declínio de abundância? Uma das razões sociais muito bem trabalhadas é o cartão de crédito. É das coisas mais bem trabalhadas a nível de prisão social financeira. Porquê? Eu vou comprar e depois pago no fim do mês. E de um momento para o outro estamos atolhados com uma dívida que nos impede de avançar. Porquê? Porque temos dívida. E a palavra de Deus fala muito acerca disso. Não vamos tocar nesse assunto hoje, porque o tempo é para guerra. Ok? Isto é só uma introdução para nós percebermos aquilo que nós estamos a fazer e por onde nós vamos hoje. Ok? Nós estamos a falar sobre libertação do cativeiro social. Não estamos a falar numa oração para nos sentirmos bem. Nós estamos a falar numa guerra espiritual contra um cativeiro. Nós hoje vamos subir a hierarquia. Nós hoje não é contra principados e potestades. Nós hoje é contra cativeiros. É mais acima. Ok? Muito bem. Ninguém se importa com o pobre, mas Deus importa-se. Tanto que Jesus iniciou o seu ministério, libertando as pessoas que estavam nesta região de cativeiro. Até aqui, a palavra de Deus. Até aqui, esta primeira foi a introdução e esta primeira palavra sobre o que são os cativeiros sociais. Amém?